Abra comigo 2 Samuel 22:30. Você vai ver uma palavra, uma canção do salmista Davi, que ele fala do Senhor Deus dele, que é o meu e o seu. Amém? Aleluia. Vamos ver o 29 e o 30. Davi escreve essa canção. Davi teve uma vida de superação, uma história de superação, uma trajetória não muito fácil. Às vezes nós reclamamos dos nossos desafios e daquilo que passamos na nossa vida, esquecemos de olhar e observar que muitas das pessoas que passaram por dificuldades só tiveram a sua vitória por meio da sua fé no Senhor. E 2 Samuel 22:29 diz: porque tu, Senhor, és a minha lâmpada, e o Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão, diga glória a Deus. E pelo meu Deus, eu salto um muro. Diga, pelo meu Deus, eu salto um muro. 2, 3, 4, quanto tiver. Amém? Assente-se comigo abrindo sua Bíblia em Lucas. Vamos lá em Lucas, capítulo 19. Zaqueu, uma vida de superação. Sua conversão deu-se por causa da superação. Lucas capítulo 19. Você sabe que quando Josué circunda Jericó, e ele lança uma maldição sobre Jericó, e sobre a reconstrução, e a Jericó foi reconstruída. Na época do Senhor Jesus, Jericó era uma cidade próspera, uma cidade muito rica, e ali estava um homem chamado Zaqueu, que o nome dele significa justo. O nome dele não tinha nada a ver muito com ele, né? E ali estava Zaqueu. E a palavra do Senhor conta a conversão de Zaqueu. E eu fico pensando, como é que o céu conta a minha conversão e a sua conversão? Como é que, se nós pudéssemos ler a nossa conversão e a continuidade dela, o que nós leríamos? Será que seria agradável à nossa vista ou será que nós nos envergonharíamos? Quando você olha e lê a conversão de Zaqueu, você sente uma alegria inefável, um prazer, e você olha e diz: eu quero isso na minha vida. Você olha e diz: eu quero isso na minha vida. Eu quero viver isso aqui, Deus. Porque infelizmente existem algumas pessoas que não passaram pelo processo de conversão. Infelizmente as igrejas estão tomadas por pessoas que não se converteram ao Senhor Jesus. Grande parte da igreja frequentada são pessoas religiosas, são pessoas que têm o Senhor Jesus e Deus como alguém, como mais um, como aquela pessoa que socorre, que ajuda, mas elas não reconhecem o senhorio do Senhor Jesus, elas não manifestam em seus corações as obras necessárias que as identifiquem como convertidas. E isso entristece muito os nossos corações, porque não existe conversão A, B, C, D, A, Z. Não. Existe uma conversão apenas. Existe aquela conversão que você olha para Jesus e diz assim: é tudo, hein? É tudo. Mais para nada, mais para ninguém, mais nada para o mundo, nada para o eu, nada para o diabo, nada para a carne. Agora é só o Senhor. O Senhor me completou, o Senhor é o Deus da minha vida. O que é que eu preciso fazer? O que é que te agrada? E a verdadeira conversão, ela traz traços que são totalmente definidos, totalmente visíveis. Ela manifesta frutos totalmente inconfundíveis. A verdadeira conversão é aquela conversão que faz com que o convertido manifeste sua alegria, seu regozijo, seu arrependimento. As suas obras não são escuras, não são desculpas de não fiz por isso, aquilo outro. A sua frutificação é exposta. A conversão faz isso com a gente. A conversão faz com que cada um de nós revelemos aquele
quem amamos aquilo que nós queremos. E a Bíblia diz assim, em Lucas 19:1, o texto é o publicano Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, ele ia passando. Bom, vamos lá. Versículo de número 2, e eis que havia ali um homem. Não, ali havia vários homens. Havia várias mulheres, adolescentes, jovens, crianças, mas havia um homem que se destacou. Na sua rua, na sua cidade, no seu bairro, na sua família, havia vários rapazes, várias crianças, várias moças, várias mulheres e vários homens. Mas o porquê que você se destacou? O que é que dá essa notoriedade a cada um de nós? O que nos leva a estarmos destacados diante de uma família com vários irmãos, uma rua com vários habitantes, uma empresa com vários funcionários, uma igreja com vários crentes? O que nos faz destacáveis diante de outras pessoas? Ali havia um homem que estava disposto a superar, fazer como Davi. Pelo meu Deus eu salto muros, pelo meu Deus eu enfrento esquadrões, e tudo que vier contra mim, eu vou por cima. Ali estava um homem disposto a enfrentar qualquer situação e qualquer coisa que viesse contra ele. Porque certamente era um homem que tinha um objetivo para si. Você tem um objetivo para a sua vida? Existem pessoas que, para o ano de 2015, têm sonhos, têm objetivos, têm isso, têm aquilo. Nenhum sonho seu será realizado se você não objetivar e nem almejar sonhos para si mesmo. Conquistas para si. Eu serei melhor, eu serei mais crente, eu serei mais espiritual, eu serei abençoado com a bênção do Senhor, eu terei um coração novo, uma vida transformada, porque o Senhor Jesus diz que as outras coisas e os outros sonhos são demais coisas. E que o reino de Deus deve estar estabelecido dentro do meu e do seu coração. E o reino de Deus não é comida, nem bebida, nem dinheiro. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Diga amém. E a palavra do Senhor diz assim, no versículo 2, ali havia um homem chamado Zaqueu, e era este homem chefe dos publicanos, e ele era rico. Esses dias eu disse uma coisa muito interessante, eu vou repeti-la. Existem pessoas que são convertidas com uma semente. O lavrador, ele tem qualidades de sementes, e existem sementes que são melhores do que as outras. E existem pessoas, eu não estou criticando você, eu não estou desmerecendo você, mas eu estou levando você a uma conclusão. Existem pessoas que se converteram porque estavam com o casamento destruído. Existem pessoas que se converteram porque estavam enfermas. Existem pessoas que se converteram porque estavam numa crise financeira complicada. E vieram para o Senhor Jesus Cristo e foram semeadas com a semente da fé. E essas pessoas, algumas delas não receberam a semente superior a todas elas, que é a semente do amor. E você olha para esses cristãos que vieram para o Evangelho interessados em alguma coisa, e eles não mudam o foco e continuam interessados. Eles continuam interessados na mão de Deus e não no coração de Deus. E aí você vê um problema. Porque quando o barco balança, quando a tempestade levanta, a fé é balançada e eles simplesmente afundam. E vive dizendo SOS, socorro Jesus, socorro Jesus, socorro Jesus. Eu não estou dizendo que esse é o seu caso. Pode ser que você veio para Jesus por um desses problemas ou outro, mas você aprendeu que amar o Senhor Jesus Cristo é aquilo que é de mais importante, é o seu ofício principal em toda a sua história e em toda a sua essência. E você observa que as pessoas que vieram para Cristo por amor, podem vir as tempestades, a fé diz, estou indo embora. Ela diz, vai, mas vai voltar. A alegria diz, vou embora. O ânimo diz, vou pedir licença. A paz diz, vou pegar férias. Não tem problema, o amor ficando é o que eu preciso. Porque o amor trará de volta todos um a um. A fé, a paciência, a paz, a prosperidade. A semente maior e suprema é o amor.
E a palavra do Senhor diz que Zaqueu não tinha problema financeiro, provavelmente não tinha nenhum problema familiar, mas ele tinha um problema. Ele tinha um vazio dentro do peito. Um vazio. Ele tinha falta de alguém, não de alguma coisa. Porque existem pessoas que transformam Jesus em alguma coisa. Ele tinha falta de alguém. Alguém que preenchesse todos os vazios. Alguém que dissesse: eu sou o príncipe da paz e a partir de agora a paz não terá fim. Eu sou aquele que consola, que abençoa. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu sou a água da vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou o esconderijo contra a tempestade. Eu sou aquele que não destrói a cana machucada, nem apaga o pavio que fumega. Eu sou o seu protetor, a sua bênção, a sua ajuda. E Zaqueu precisava disso. Quem sabe ele já ouvia um burburinho, um comentário sobre Jesus, fez isso, aquilo e aquilo e aquilo outro. E ele era publicano. E os publicanos eram considerados religiosamente imundos pelos judeus, porque eles tinham... falar nisso, você sabe o que é publicano? Publicano era um judeu que trabalhava para um romano. Ele cobrava impostos dos romanos. Para você ter uma ideia, o judeu não gostava de Zaqueu, né? Ele trabalhava para a nação opressora, e ele não era bem visto. Então a palavra do Senhor diz assim, que ele era chefe. E os publicanos, eles tinham uma fama, não era só a fama, mas eles realmente aceitavam suborno e cobravam mais caro, enriqueciam ilicitamente. Então por isso eles eram considerados impuros, imundos aos judeus. Zaqueu não era bem visto. Versículo de número 3, vamos lá. E procurava ver quem era Jesus. Zaqueu não foi interessado numa doença, um problema, ele só queria saber quem era Jesus. Eu queria te perguntar, você ainda sabe quem é Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque às vezes a gente se esquece de quem é o cônjuge, quem é o filho, trocamos pessoas de lugares, tratamos inadequadamente. A questão é, será que eu e você ainda sabemos quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quando se converteu, Ele era o Deus da sua vida. Ele era o operador de milagres. Ele era o amado de sua alma, o suficiente, o pleno. Ele era aquele que te interessava de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ele era o amado da sua vida e nenhum sacrifício era grande para Ele. Esse era Jesus para você. Esse era Jesus para mim. A questão é, se nós ainda sabemos quem é Jesus. Hoje, às vezes, nós precisamos de um sinal, precisamos de um ato angelical, precisamos de uma campanha, precisamos de uma renovação, precisamos disso e daquilo outro. Mas diga assim comigo, Jesus ainda basta. Ele ainda nos apaixona. Ele ainda nos deixa pasmo. Ele ainda arrebata os nossos corações. Ele ainda nos incendeia, Ele ainda nos enche de fogo do Espírito, Ele ainda nos salva, Ele ainda nos resgata e Ele ainda é suficiente. Amém? Jesus ainda é suficiente. Nós não precisamos do mundo, nós não precisamos de regalias, nós não precisamos de bem-estar, nós não precisamos de nada que seja paralelo, nós temos Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele queria só ver quem era Jesus. Mas meu irmão, quem sabe você já perdeu essa ótica? Quem sabe aconteceu algum acidente em sua trajetória e você não consegue mais ver quem é Ele? Hoje você tem olhos para o seu problema, hoje você tem olhos para a sua debilidade, hoje você tem olhos para a sua dificuldade, hoje você tem olhos para o seu empecilho, mas você não consegue ver quem é Jesus. Hoje você consegue ver a igreja, você vê a religião, você olha o defeito do irmão, você vê quantas coisas, mas você não consegue mais vê-lo, porque ele continua tão lindo, tão maravilhoso, tão resplandecente, como a primeira vez que você o viu. Ele ainda continua o mesmo. É a nossa visão que às vezes muda. É a nossa ótica que às vezes é corrompida, meu irmão. E a Bíblia diz assim, que ele procurava ver quem era Jesus e não podia. Zaqueu, ele tinha
algo entre ele e o Salvador. Por isso que eu dei este nome desta mensagem, Zaqueu, uma vida de superação. Ele tinha um problema particular dele, que não é problema, mas naquele momento era um problema. Ele era de baixa estatura. Então você percebe, a multidão mais alta que ele não conseguia ver Jesus. Mas a estatura para Zaqueu, naquele momento, não se tornou um problema. Ele se viu em dificuldade em ver Jesus pela estatura, mas ele deu um jeito. Você tem dado um jeito, meu irmão? Às vezes eu fico olhando para os crentes, eles têm habilidade para tanta coisa. Tem crente, meu irmão, que ele dá nota em goteira, falando não num termo pejorativo. Ele é criativo, ele é hábil, ele é inteligente, ele é esperto, ele é dinâmico, mas na vida espiritual ele é um pato. É um pato. Tudo é barreira. Porque hoje ele está doente, porque amanhã ele está com gripe, vai estar com gripe, porque ontem ele tinha isso, porque amanhã ele vai ter outro problema, porque hoje não deu tempo. Tudo ele coloca um obstáculo, né? Os obstáculos às vezes são reais e ele fica embaraçado neles, e às vezes nem são reais, são criativos e ele mesmo cria. Mas se você olhar numa vida secular, meu irmão, como diz o mineiro, ele é um curisco. Ele dá um jeito para tudo, ele faz qualquer negócio. Mas na vida espiritual, você olha para ele e você fala, bem que você poderia colocar os talentos que você tem secularmente na sua área espiritual, porque o negócio aí está mal. Você já viu gente? Um exímio negociante. Pessoas assim hábeis, espertas, dinâmicas, rápidas, faz 1001 coisa no dia, espiritualmente zerado. Zaqueu era um homem assim. Para ele ter chegado como chefe dos publicanos, provavelmente era um homem dinâmico, rápido, um empreendedor, alguém que investia na própria carreira. Mas quando foi para o lado espiritual, ele usou a mesma habilidade. Deus não é contra, não, foi Ele quem te deu os seus talentos, sua habilidade, sua mobilidade, sua dinâmica, mas para que você também, em nome de Jesus, faça uso de toda essa dinâmica na sua vida espiritual. Você é ótimo funcionário, ótimo patrão, ótimo, 10, 10, 10, 10, 11, 10 e meio, no cristianismo, na vida espiritual zerado, parece um pato. Preguiça para orar, desânimo para ler a Bíblia, não quer vir aos cultos, não faz questão e assim vai. Mas Zaqueu não era assim, por isso que ele é um exemplo de conversão. Ele tinha um obstáculo, e como nós lemos no início, pelo meu Deus eu transporto muros. Quantos obstáculos, quantas multidões você já teve entre você e seu Senhor? Multidão de opinião, multidão de problema, multidão. Mas a multidão não é um problema. Se realmente o desejo de você ver Jesus é maior que tudo na sua vida. A questão é... Você já viu alguém quando ele realmente quer uma coisa? Ele vai atrás. A questão de nós raciocinarmos é... Realmente eu quero Jesus? Realmente eu quero? É isso que eu quero para a minha vida? Porque às vezes você não quer Jesus. E você está equivocado. Você quer a mão dele, você quer o milagre dele, você quer o marido que ele tem para você, você quer a esposa que ele tem para você. E depois é o diabo que dá alguns, e ainda fala que é Jesus, depois não dá certo. Bom, não vou entrar nesse assunto. O que nós queremos, precisamos olhar e analisar se é Jesus Cristo. Zaqueu queria Jesus. Quem sabe você iniciou a sua carreira cristã querendo Jesus. Mas aí vem o cargo, você gostou do cargo. Vem a comunhão, você gostou da comunhão. Vem a religião, você gostou da religião. E Jesus foi ficando apertadinho na sua vida. Você foi dizendo, Jesus chega para lá, Jesus chega para lá, Jesus chega para lá. Tem esse aqui, tem isso aqui, tem o dom. Jesus, o dom é do Senhor. Chega para cá, tem o talento, Senhor, o talento é presente. Chega para cá. Quando foi ver, não tinha mais lugar para Jesus. Às vezes nós fazemos como Paulo orienta. Começamos bem, terminamos mal. Às vezes quando eu e você começamos a nossa carreira cristã, tudo que nós queríamos é Jesus. Mas de repente a gente queria Jesus e isso, Jesus e aquele, Jesus e aquilo. E aí foi, de repente a gente queria tantos aquilos e aqueles, que nós
não mais identificamos como querer o Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz assim, versículo 13, ele não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Ele não era um homem alto. Mas isso foi barreira para Zaqueu? Não? Não foi barreira para Zaqueu. Você conhece a vida dele e o que ele fez. Eu quero perguntar, o que está entre você e seu Senhor? Qual é o problema? Qual é a fraqueza? Qual é a multidão? O que é que está entre você e o Senhor Jesus? Uma idolatria? Um apego? Eu quero que você analise realmente essa noite. Quem é o dono do seu coração? Quem é o Deus da sua vida? Se realmente nós temos amado o Senhor Jesus. Se realmente nós temos querido Ele de todo o nosso coração. Se Jesus para nós ainda é tudo. Jesus ainda é tudo para você, meu irmão? O Senhor Jesus diz que os últimos serão os primeiros não conseguirão. Muito cuidado com o tempo. O tempo, ele é muitas vezes usado pelo diabo para empobrecer você. Você é há muito tempo crente, há muito tempo, e não foi revelado a você, nem mostrado que o Espírito Santo vivifica, e que você não pode ser um odre velho. Você tem que ser um odre novo para buscar o vinho novo, o óleo fresco do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quantos crentes têm envelhecido? Quantas pessoas que no início da conversão era chuva, era pé, era de bicicleta, vinha à igreja. Hoje tem carro com ar-condicionado e tudo. Se duvidar, o carro vai sozinho e ele não vem. Por quê? Quantas barreiras foram colocadas entre você e o seu Senhor? Agora é válido você analisar quantas barreiras você já transpôs por Ele, quantas dificuldades você já venceu por Ele. Agora, o que é que está entre você e seu Senhor? Uma pessoa, um ato, uma atitude, uma amargura? O que é essa amargura diante do Deus Emanuel, daquele que perdoa pecados? O que é que está impedindo você de deslanchar espiritualmente, de transpor muralhas e muros e barreiras e desafios? O que tem sido obstáculos para mim e para você? Um problema conjugal, um problema familiar, uma enfermidade, ou porque você não sente mais como antes, não se entrega mais como antes, não vê como antes. Por quê? Porque alguém passou pelo seu caminho, e esse alguém foi mais importante. Esse alguém feriu-te de tal maneira que a sua ferida é incurável, nem Jesus pode curar. Não, pastora, Jesus pode curar. Mas isso é verídico e verdadeiro na sua vida? Ou não? A Bíblia diz assim no versículo de número 4. E correndo adiante, subiu a um sicômoro, uma figueira brava, para o ver, porque havia de passar por ali. Ele correu e foi adiante. Eu queria perguntar uma coisa, isso para mim e para você. Como está a sua corrida por Ele? Como estão os seus planos? Como está a sua dinâmica para tê-lo? Como assim, pastora? Você percebe que Satanás está usando um problema, está usando uma situação, está usando uma pessoa. Você tem que ter uma dinâmica. Bom, vou dar uma dinâmica muito simples. O que Satanás quer que eu faça com essa situação? Qual é a reação que Satanás pede de mim? Isso, vou fazer o contrário. Dinâmica. O que é que Zaqueu entendeu? Bom, a multidão vai me impedir de vê-lo, e eu quero vê-lo. O que eu faço? Eu subo nessa árvore aqui, ó, de 10 a 13 metros. Eu subo nesta árvore porque eu quero vê-lo. O que ele fez? Ele viu o caminho que Jesus ia passar, correu na frente e subiu.
Falou, ele tem que passar por essa rua. E ele subiu, ele disse, aqui ninguém me tira, daqui ninguém vai me atrapalhar. Diga glória a Deus. Correu, subiu, para não perdê-lo. Quantas vezes nós já perdemos? Achávamos que Jesus ia passar por aqui, não passou. Achávamos que Jesus ia agir assim, não agiu. Achávamos que Jesus ia fazer. Lembra da igreja de Laodiceia? A igreja de Laodiceia perdeu o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus diz assim, Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato, porque ele estava do lado de fora. Quantas pessoas têm perdido o Senhor Jesus? Zaqueu queria achá-lo e fez de tudo para não perdê-lo. Um dia você foi achado por ele, mas infelizmente muitos têm perdido. Eu quero dizer quais são os esforços que você tem feito para tê-lo. Se para tê-lo eu tenho que ter um coração limpo, pois eu vou ter. 70 vezes 7, meu problema não é com você, te perdoo. Andar a segunda milha, não tem problema, meu problema não é com você. A questão é que eu não posso perdê-lo. E se ele mandou, para mim é questão de honra, eu não posso perdê-lo. Agora as pessoas têm perdido Jesus porque têm se tratado e tratado o mandamento de uma maneira particular. É isso que nós temos que entender. Zaqueu fez a trajetória, teve uma dinâmica, e ele foi adiante e subiu para que ninguém o impedisse e para livrar-se dos obstáculos. Quantas vezes você fica parado diante dos obstáculos, mas existem muitos outros que dá a volta, ou que transpassa e encontra uma maneira de tê-lo. O esforço dele não foi em vão. O esforço dele foi recompensado e você sabe. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Qual é o esforço que você tem feito para tê-lo? Davi disse assim, eu não darei ao Senhor sacrifícios que não me custem nada. E eu tenho ensinado a vocês, em nome de Jesus eu digo isso. Se a sua vida cristã não te custa mais nada, você está à beira da mornidão. Sua vida cristã tem que te custar. Tem que ter custo, tem que ter preço. Você tem que ter esforços. Você tem que ter abnegação. Você tem que ter renúncia. Se a sua vida cristã não te custa mais nada, se você, vamos dizer assim, é crente com o pé nas costas, tudo ficou muito fácil, tudo ficou muito hábil para você, você está à beira da mornidão, à beira do fracasso espiritual, porque a sua vida cristã, ela tem que te custar sacrifício, ela tem que te custar renúncia, ela tem que te custar sofrimento. Mas perdoar dói, é assim mesmo. Mas amar dói, é assim mesmo. Renunciar, abnegar, ir para a cruz machuca, é assim mesmo. Sua vida cristã tem que ter custo. Tudo que tem algum valor tem custo. O que você acha na rua ou está estragado, não presta e não tem nada certo. Tudo que tem valor tem custo. E a sua vida cristã é importante. E você tem que pagar o custo dela. Você tem que pagar o preço. Qual é o preço agora, neste momento? Parar de murmurar, parar de reclamar, amar, perdoar. Qual é o custo? Qual é a responsabilidade que você tem? Zaqueu foi adiante. A igreja do Senhor Jesus, ela está repleta de pessoas que confundem graça e quer pagar tudo de graça. Quer pegar tudo de graça. Fala assim, tem custo. Você tem que pagar o preço. Para ter um coração limpo, perdoar, amar. Tem um custo. Zaqueu como um exemplo maravilhoso de conversão. Ele teve uma dinâmica própria para livrar-se do empecilho. Eu queria te fazer a pergunta mais uma vez para seguir adiante. O que está entre você e o teu Senhor? Uma situação? Um sentimento? Um problema? O que é que está? O que te impede de vê-lo, de conversar com Ele, de ter comunhão com Ele, de amar e ser amado? O que te impede? Pastor, eu trabalho demais. Então o teu trabalho se tornou um ídolo para você.
Porque Deus te deu, qual é a soma? 24. 8 você trabalha, 8 você dorme. Se dorme mais que 8, ou é diabético ou é preguiçoso. E as outras 8 horas, o que é que você faz? Não sei, some, evaporou, sumiu. O diabo roubou. Paulo diz, remia o tempo, salva o tempo. Salva o seu tempo. Se você trabalha mais que 8 horas, você é idólatra. E você pensa que você vai prosperar? Não, diz Ageu, vai pôr tudo num saco furado. O que que Deus tem recebido de você? Migalhas, 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 migalhas. E aí você chega no sofá da sua casa e diz, eu estou cansado para ir ao culto. E fica até 8h30, até meia-noite e meia, cochilando, babando, roncando, cochilando, babando, roncando, sem tomar banho, sem fazer refeição, sem nada. É isso. Você é domingueiro, meu irmão? Fala assim para o teu irmão, Jesus também está aqui. Na terça, na quarta, na sexta, no sábado, no domingo de manhã. Aí no domingo à noite você já sabe, fala para ele. Domingo à noite você já conhece. Mas Jesus está aqui, a trombeta toca, a congregação se reúne, o louvor está aqui, nós estamos adorando Ele, nós estamos buscando Ele. Mas o quê? Por que eu não vou na igreja? O amigo de Jó olhou para ele assim, Jó, se você não buscar, se você pecar, você acha que você vai fazer alguma coisa contra Ele? E se você fizer também, você não faz nada, você faz é por ti mesmo. Buscar a Deus, você faz é por ti mesmo, é por você. Agora veio essa ideologia, né? A doutrina satânica, que você não precisa buscar a Deus na igreja. Vai, irmão, vai. Paulo diz que é bom. Por que a heresia é boa? Por que as heresias são boas? Porque, diz Paulo, na continuação de Coríntios, ele diz que a heresia é boa. Por quê? Quando Paulo fala da ceia, por que a heresia é boa? Porque a heresia revela quem é quem. A heresia mostra quem é quem quer e quem não quer. Então Paulo diz assim, vocês não fiquem preocupados com as heresias, porque é necessário que elas venham para mostrar quem é quem. Mas aqui eu queria Jesus de verdade. Você quer Jesus de verdade? De verdade, de verdade, de verdade? Ou será que você quer ser abençoado? Ou você quer ir para o céu? Ou eu quero Jesus. É isso que eu quero para mim. Vou para o céu, aleluia, glória a Deus. Quero mesmo, quero abençoar, quero ser abençoado. Mas o que eu quero? Deus, tira essas coisas. Tem Jesus, eu quero Jesus para mim. Era o que Zaqueu queria. Zaqueu queria só Jesus. E é isso que a igreja precisa querer. É isso que eu preciso querer, é isso que você precisa querer. Só Jesus, só Jesus, só Jesus. É só isso. O Senhor vai me abençoar? Bom, não vai abençoar, melhor ainda. Vou crescer, vou aprender outras coisas. Eu quero o Senhor estando comigo é vale, é monte, é o que for. Vale da morte, da sombra da morte, vale de acordo, porta de esperança, qualquer negócio. O que eu quero é o Senhor. E Ele transpôs barreiras. Ele criou uma dinâmica. E Ele encontrou uma solução para ter Jesus. Amém? A solução é amar, a solução é perdoar, a solução é se humilhar, a solução é correr atrás, a solução é enfrentar desafios. E a Bíblia diz assim, versículo de número 4, ele corre adiante, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, quantos estavam onde Zaqueu estava? Só ele. Não, tem gente que consegue. Aí você diz assim, porque Deus faz acepção, porque Deus gosta mais. Não é que Deus gosta, é que tem gente que gosta mais. Tem gente que ama mais, tem gente que é louco, tem gente que é apaixonado, tem gente que olhou para Jesus e falou assim, o Senhor é o Senhor, acabou, hein? Não tem para ninguém, não tem para esposa, não tem para filho, não tem para bens, não tem para nada, é o Senhor na minha vida, Salvador, Rei, água que mata a sede, pão que sacia a fome, refúgio, cobertura, o Senhor, é o Deus da minha vida. Quantas pessoas estavam onde Zaqueu estava? Ninguém, só ele. Só ele. Só ele, meu irmão. A Bíblia diz que Jesus Cristo olhou para cima. Poucas referências falam que Jesus olhou para cima. E a palavra do Senhor diz assim, que Jesus olha para cima e vê Zaqueu.
Paulo diz em Efésios que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E a palavra do Senhor diz assim, em Deuteronômio 28, que o Senhor nos colocou por cabeça e não por cauda. Aí os crentes dizem, oh, aleluia, isso quer dizer o quê? Que não vale, você continua sendo cabeça, pensante, pensa, analisa, pondera o que o diabo quer que eu faça e o que Deus espera que eu faça. No deserto, na miséria, no problema, na situação, na adversidade, na fome, no perigo, na nudez, na espada, em coisas altas e baixas, em anjos, em principados, em potestades, você continua sendo cabeça. Você continua se identificando, Deus me ama. Você continua por cima. Oh, Deus vai me pôr por cabeça. Eu vou ser patrão. Eu vou ser chefe. Eu vou ser o que mais? Não sei. Os crentes falam umas coisas aí. Hein? O Senhor te coloca por cabeça. A autoridade espiritual não é o vale que te tira a autoridade espiritual. Não é o deserto. Não é a situação difícil. Você continua sendo cabeça. Ali o Senhor teu Deus reina. Ali Ele governa. Ali Ele te coroa. Ali Ele te abençoa. Ali Ele é o Senhor da sua vida. As pessoas olham para você e dizem, oh, que valão, hein? Valão é vale grande. Que valão, hein? Que desertão, hein? Que provação que você está, hein? E você de cabeça erguida e diz assim, eu estou nas minhas alturas. Porque ninguém te leva à sua vileza. Ninguém te leva ao seu opróbrio, a não ser que você queira. Ninguém. O Senhor Jesus diz que nós conheceríamos as nossas alturas. Seja em qualquer situação em que você se encontra, você continua amando, honrando, crendo e confiando que o vale passa, o deserto passa, mas a palavra dele permanece para sempre. Como nós cantamos, eu guardei a tua promessa no meu coração e eu tranquei as 7 chaves e ninguém pode tirar. Diga aleluia. Zaqueu queria Jesus e Jesus olhou para cima. Quando o Senhor tiver que olhar para você, Ele olhará para baixo, na mediocridade, no desespero, no pecado da iniquidade. Não, Ele olhará para cima, porque você está sentado com Ele nas regiões celestiais, chorando, assentado com Ele, sorrindo, assentado com Ele. Não desça da sua posição, você é cabeça. Amém? Você é cabeça, e onde quer que você esteja, você é filho dEle. Você é alvo do amor dEle. Você é alvo da palavra dEle. Não importa se você está, como você está, o que importa é quem é pela sua vida. E Ele é Salvador, e Ele é Deus, e Ele é Emanuel sobre a sua vida. Diga glória a Deus. E a palavra do Senhor diz assim: Jesus olhando para cima viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Diga comigo, a palavra-chave é depressa. Bom, eu vou perdoar, mas depois que o tempo passar. Depois que o tempo passar, o diabo pode ter feito muitas coisas. Porque a amargura te priva da graça de Deus. Então eu vou fazer um carnezinho. E para eu livrar-me desse pecado, eu vou transformá-lo em 10 parcelas. Eu te garanto que quando você chegar na 8ª, na 9ª, não valerá. Aquilo já pode mandar embora, que não valeu mais nada. Existem coisas que acontecem a longo prazo, a médio prazo, a curto prazo. As ordenanças de Jesus são a curto prazo. Tudo que Jesus te ordena não é para amanhã, não é para o ano que vem. Promessa sim, tá? Promessa é para médio prazo e longo prazo. Ordenança é curto prazo. Obediência é curto prazo. Diga amém. Existem pessoas que estão embaraçadas, que estão desanimadas, porque deixaram invalidar a ordenança. Ordenança é curto prazo, é para onde?
O Senhor te ordena, o Senhor me ordena. É agora, é para perdoar, é agora. É para amar, é para ir, é para agora. É para fazer, é para agora. Promessa é médio e longo prazo. Mas obediência é curto prazo. Desce depressa, por quê? Aleluia. Diga: eu e a minha casa. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Zaqueu, você planejou me ver, mas eu vou te fazer mais do que você planejou. Aí entra o que o apóstolo Paulo diz. Ele faz muito mais, além daquilo que pedimos e pensamos. Termina o versículo. Termina o versículo. Segundo o poder que opera em nós. O poder do amor, o poder da fé, o poder de querê-lo, o poder de confiar nele. Você queria apenas me ver. Eu não só vou permitir que você me veja, mas eu vou com você para a sua casa. Muito mais. Deus não fica devendo para ninguém, amém? Tudo que você quer dele, ele faz muito mais. E muito, e muito, e muito, e muito. Para que você observe e diga assim: bom, minha participação é minúscula. E eu reconheço que a totalidade é sua. E a Bíblia diz assim, versículo de número 6. E apressando-se, desceu e recebeu alegremente. Pressa para amá-lo, para honrá-lo. Pressa. E obedeceu, apressando-se, depressa. Não foi vagaroso. Paulo diz: não sejais vagarosos no cuidado, mas sedes fervorosos. Desceu depressa. O que você faz depressa? Tomo banho depressa, eu como depressa, eu perdoo depressa. Não, aí não, pastor. Espera um pouquinho. Aí não. O que mais depressa? Eu obedeço depressa. Também não, aí demora um pouco. Eu mudo depressa. Não, também não. O que você faz depressa? Rapidinho. Por que você faz depressa? Você tem interesse. Depressa, você tem interesse. Tudo que nós nos apressamos é porque somos tomados por aquela emergência, aquela urgência do momento. Então Zaqueu desceu depressa. Jesus espera que você o ame depressa. Agora, nesse momento, o queira, que você o almeje, que você o deseje, que você se entregue depressa. Senhor, eu vou entregar o meu coração para ti o ano que vem, tá bom? Não, tem que ser hoje. Fala, tem que ser hoje. E a palavra do Senhor diz assim: e ele recebeu alegremente. Qual foi a última vez, se foi hoje, tudo bem, no culto, que você teve uma alegria extrema por ter Jesus, sentir Jesus e a presença dele? A presença de Jesus ainda te dá alegria? Ou será que precisa de Jesus e os irmãozinhos da igreja? Precisa de Jesus e uma companhia e um jantar, alguma coisa cara, alguma coisa boa? Jesus ainda te dá alegria, ele ainda te faz alegre. Davi, sentindo isso, em Salmo 51, ele diz: Senhor, eu não posso ficar sem a alegria da salvação. Devolve a alegria da salvação. No seu salmo de confissão, Salmo 51. Meu irmão, não existe alegria que Satanás, que o mundo, que a carne, que prazeres pode dar, do que a presença de Jesus no coração. Quando Jesus está no nosso coração, nós somos alegres, nós somos felizes, porque a alegria, o sinônimo de alegria é Jesus. Sinônimo de felicidade é Jesus. Quando você se converteu, você sentiu uma alegria enorme, é ou não é? Sentiu ou não sentia? Você ainda sente essa alegria? Quando você se converteu, não tinha obstáculo não. Você lia 2 Samuel 22 inteirinho, e você dizia assim: Senhor, entre eu e o Senhor não haverá obstáculos. Por ti eu atravesso muros e tempestades. Vou repetir de novo. Precisasse vir na igreja de bicicleta, de ônibus, debaixo de chuva, você vinha, não tinha problema. E vamos lá, e não tem sacrifício, não tem obstáculo. Hoje, subir no sicômoro. Ah não, Senhor, a idade já me enrijeceu, e eu não tenho mais apetite, eu não tenho mais coragem, eu não tenho mais. A palavra do Senhor: aqueles que confiam em mim renovarão as suas forças, correrão, voarão como águias, subirão.
terão o orvalho da mocidade. Não há impedimento, não há barreira, não há obstáculo. Por quê? Porque Jesus é a minha e a sua alegria. Você já viu uma pessoa alegre desanimada? Ânimo e alegria são coisas que caminham juntas. Toda pessoa alegre é animada. O ânimo e a alegria caminham juntos. Mas como é que nós vamos ter ânimo estando triste? Por que você está triste, irmão? Eu estou triste porque minha vida espiritual não está como eu queria. Eu estou triste porque meu trabalho não vai como eu queria. E 1001 motivos para ser triste. E alegre? Você tem motivo para ser alegre? Aí ele começa a pensar na família, ele começa a pensar no carro, ele começa... Errado. Você tem que ter um motivo para você ser feliz. Qual é o nome dele? Ele sabe fazer a gente feliz, não é não? Ele sabe preencher nosso coração de uma maneira que não falta nada. Ele consegue entrar dentro da gente com um poder que só Ele consegue. Ele consegue nos dar certezas que o dinheiro, que a prosperidade, que nada consegue nos dar. Certeza que tudo vai dar certo. Certeza que no final será melhor que o princípio. Certezas que vai funcionar. Ele consegue nos dar certezas. Jesus é o melhor que eu tenho. Jesus é o melhor que você tem. Você pode ter um dom ímpar, um dom totalmente diferente. Você pode ter um talento, mas Jesus é melhor que o meu e o seu dom. Jesus é melhor que o nosso talento. Jesus é maior que a nossa vida. E amá-lo é o nosso chamado. Servi-lo é a nossa missão. É o que nós sabemos de melhor fazer. Nós amamos o Senhor mais do que tudo. E nós fazemos qualquer negócio por Ele. Nós expressamos o nosso arrependimento aos 4 cantos da terra, sem nos importarmos com quem dirá e o que dirá. Nós expressamos. Como é que você identifica um arrependimento verdadeiro? Ele está pouco se lixando com o que os outros digam ou pensem. Esses arrependimentos, conversões e contrições escondidas, né? O que o outro vai falar que eu estou no vale, o que o outro vai falar que eu estou na prova, e eu preciso manter minha posição, meu irmão. A minha posição e a sua é como de Maria chorando aos pés dele, regando os pés dele. Essa é a posição minha e sua preferida. Zaqueu era rico, era próspero, bem-sucedido, mas ele precisava de Jesus. Um dia você foi pobre, mal-sucedido e você precisava de Jesus. E agora você é abençoado, quem sabe até rico e próspero, ainda precisa de Jesus. Mas nada de sicômoro? Nada? Nada de vencer obstáculos? Nada? Nada de desafios? Nada? Não. Se for um caminho plano, reto, certinho, eu ando. Agora, se tiver algum obstáculo, eu sou rico demais para isso, próspero demais para aquilo, eu sou muito elitizado para aquilo outro, e se der, vai. Se não der, eu paro e espero o Senhor tirar o obstáculo. E cadê Jesus na minha e na sua vida? E cadê a paixão? E cadê o amor por Ele? Cadê? Onde é que está? Onde é que está os exercícios do nosso sacrifício? Os exercícios do nosso amor? A revelação? Todo mundo estava vendo o que Zaqueu tinha feito. Quando você ama Jesus, não tem como esconder. Aquela pecadora se prostrando, Maria se prostrando, não tem como você esconder. O seu amor por Ele é evidente, é explícito. E nem tem por que você se esconder. Você diz aos 4 cantos da terra, você diz a Satanás, você diz aos principados: sabe de uma coisa, diabo, eu amo Jesus. Aí Satanás diz assim: mas você está com problema. Você diz: qual é o problema? Que eu estou com problema. O problema nunca foi problema para mim. O problema é só um trabalhar de Deus. Você já prestou atenção que o seu problema ontem é a sua bênção hoje? Então por que você não chama o problema de hoje como uma bênção, ainda que está sendo gerada?
Não estou falando de pecado, não. Porque tem gente que já confunde. Ele já olha para o problema que é pecado e fala, esse pecado aqui é uma benção. Não estou falando disso, não. Estou falando de provação, estou falando de circunstância onde o Senhor está agindo para moldar a sua vida. Então, que tal você olhar para o seu problema e dizer, você é uma bênção que está sendo gerada, você é um embrião nas mãos do Senhor, porque amanhã você será a minha bênção, mas eu já te professo como tal. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, versículo 7, e vendo todos isto, todos observam a sua e a minha conversão. Diga amém. O que será que as pessoas estão olhando da sua conversão? O que elas estão interpretando? Se você tem um amigo, se você tem uma pessoa próxima, mas se você é bravo, assim, tem crente que tem estupim-culto, você tem que pegar alguém bem corajoso. Porque tem gente que não tem coragem, irmão. Pega alguém corajoso, você fala assim, escuta, o que você está achando da minha conversão? Aí se a pessoa pensar, vai ficar de mal 3 dias, de cara feia 5... e mais ou menos conversando 10. Não vale a pena. Tá bom. Aí se ela tiver medo de falar, você percebe? Aí você fala assim, então fala para mim alguns frutos da minha conversão. Aí ela vai enroscar. Aí você vai ver que ela está com medo de falar para você a verdade. Mas seria muito importante se você confiasse em alguém, seu cônjuge, sei lá, alguém bem próximo, e dissesse assim para você, fala para mim da minha conversão, como é que você vê minha conversão? Agora, se você pedir para uma pessoa que está pior que você, porque você está vendo a conversão dela, aí não é um bom conselho. Porque ela vai falar, você é um master blaster, você é o profeta. Por quê? Porque ela está ruim, mal, a diabo, e você está pior do que ela. Então o negócio está feio. Então você tem que perguntar para alguém que está bem. Que você olha e diz, não, se a pessoa está bem. Você olha e fala, escuta, vem aqui no cantinho. Esquece que eu sou brava, não vou ficar de mal de você, não vou nada, prometo, palavra de cristão. Como você vê minha conversão? É para falar mesmo, irmão? Pode falar. Irmão, pode falar. Exortai-vos uns aos outros no dia que se chama hoje, para que vocês não sejam dominados pelo pecado. Se exortássemos mais uns aos outros, o pecado não dominaria e não iria predominar sobre a igreja. E a palavra do Senhor diz, e vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. As pessoas olharam para Jesus e falavam mal de Jesus, porque Jesus estava se convidando para estar com um homem pecador. As pessoas que olharam para você, quando você se converteu, algumas delas provavelmente disse que você não ia virar nada, né? É assim mesmo. Mas quem disse que as palavras dos outros nada a ver, né, irmãos? A Bíblia diz assim no versículo de número 8: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Diz um certo escritor que a última coisa a converter no cristão é o bolso. Não sei se isso é verdade, estou repetindo o que ele disse. Então Zaqueu estava bem convertido, se isso for verídico. Ele diz assim, metade dos bens que eu tenho, eu dou, voluntariedade, renúncia. Tem crente que é avarento, não tem? Tem crente que deixa a coisa estragar, mas não dá para ninguém. Você já viu isso aí? Tem avarento. E um dos pecados que leva para o inferno é a avareza, sabia disso? Avarento, gente avarenta. Avarento para tudo. Avarento para amar, para perdoar, para abençoar, para ajudar. Avarento. Ele disse assim, eu dou metade dos bens que eu possuo para os pobres, para aqueles que não têm. Segunda parte de sua confissão. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, cumprindo em Levítico 6, do 4 ao 6, não precisa ler, a lei mandava, se alguém lesou o irmão, se alguém roubou, tem que dar o quinto para ele, 1 mais 4. Ele diz, eu restituo 4 vezes mais. Conversão. Acertar as contas. Quem sabe a sua conversão está dependendo disso, de você acertar as suas contas. Sabe, nós temos visto, isso não é incomum.
muitas pessoas devedoras dentro da igreja. Você que está com o nome sujo, não se preocupe que eu não vou para essa linha. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de pessoas que devem às outras o respeito, devem à outra o amor, deve a outra a honra, deve a outra o perdão, deve a outra a consideração. Sua conversão deve ser manifesta. Pague as suas dívidas. O teu Senhor mandou você perdoar. Você é obrigado a perdoar. Perdão não é questão de escolha e de opção. É mandamento, é ordenança. Paga o que você deve ao seu próximo. Respeita o limite do seu próximo. Até aqui você vai, depois é do seu irmão. Respeita, não é aquele crente abusado. Você precisa pagar o que você deve ao seu próximo. A sua conversão se resume na sua expressão de pagamento de dívidas. Pague a sua dívida, meu irmão. Pague a dívida que você tem. Qual é a pessoa que você deve o perdão? Vai lá, mas perdoa de coração. Porque se você dizer que perdoa e não perdoa, você está cometendo dois pecados. Um por não perdoar, o outro por mentir sobre algo santo. Mandamento é coisa santa. O que o Senhor disse? Ama o teu próximo como ti mesmo. Você deve isso. Pague a sua dívida para com o seu próximo. Honrar, respeitar a pessoa que vive com você. Faça, é sua dívida. Pague a quem é devido. Diga amém. Falando nisso, para quem você deve e o que você deve? Você deve ser humilde, isso você deve ao seu Senhor. Mas a pessoa que convive com você vive te colocando numa situação para você virar o balde. Mas você deve a humildade ao seu Senhor. Versículo de número 9. E disse-lhe Jesus: hoje veio salvação a esta casa, pois este também é filho de Abraão. Diga glória a Deus. A salvação veio à casa de Zaqueu, porque Jesus estava lá. A salvação veio à casa de Zaqueu, porque Jesus é a salvação. Mas o que levou Jesus a estar na casa de Zaqueu? Ele venceu obstáculos. Ele superou problemas particulares, estatura. Ele superou a multidão. Ele superou a condenação. As pessoas condenando, redarguindo. E ele diz, não tem problema. Eu me converti. Eu faço o que for preciso e ainda mais para poder te ter. Hoje veio salvação a esta casa. O que você tem feito para que você consolide a sua salvação? Quais as coisas que você tem feito, meu irmão? Quais são as barreiras que estão entre você e seu Senhor? Seu trabalho, sua prosperidade, seu problema financeiro? Quais são? Pelo meu Senhor, eu transporto muros. Pelo meu Senhor, eu faço qualquer coisa que for preciso. E a palavra do Senhor diz que Jesus termina, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E sabe, existem pessoas perdidas aqui nesta noite. Pessoas que estão perdidas na religião. Pessoas que estão perdidas porque perderam o alvo, perderam o foco, porque se embaraçaram. Pessoas perdidas no dinheiro, na prosperidade. Pessoas perdidas no rancor, na amargura. Pessoas perdidas na dor que sofreram um dia. Pessoas perdidas. E o Senhor Jesus diz, eu vim salvar o que está perdido. Jesus Cristo veio salvar a mim e salvar a você. Ele é a nossa salvação. Eu queria que você olhasse para você mesmo nesta noite. Você é alguém que está achado ou perdido? Você é alguém que pode dizer, eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é para mim, e eu sei onde estou e para onde eu estou indo? Ou será que algumas perguntas dessas te trazem confusão? Em nome de Jesus, Jesus veio encontrar aquele que está sendo destruído pela força do pecado.
Jesus veio encontrar aquele que está dizendo: Senhor, é mais forte do que eu não estou aguentando. Senhor, eu quero essa conversão genuína, essa conversão que me faz transpor muralhas. Quem sabe um dia você se converteu assim, mas perdeu o foco, perdeu o rumo. Hoje, qualquer obstáculo, qualquer barreira, qualquer dificuldade, você não consegue mais superar. Sua vida não é mais de superação. A sua vida é de obstáculos, de barreira, de impedimento. O Senhor Jesus nessa noite está te chamando por uma vida de superação. Porque não haverá problemas, não haverá cadeias, não haverá dificuldades, não haverá demônios, não haverá anjos, não haverá principados, não haverá perigos e dificuldades que vão separar você do seu Cristo. Não haverá. E quando a vida te oferecer dificuldade e tristeza, você vai correr para Ele, se aproximar dEle, e é aos pés dEle que você vai derramar as suas mais lindas e preciosas lágrimas. Diga amém. Eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você faça alguns minutos de silêncio, sem orar. Ainda não ore ainda. Eu queria que você meditasse. E que você analisasse. Se você ainda é tão forte quanto no início. Se você ainda é tão determinado quanto no início. Se você ainda o quer tanto quanto no início. Se você ainda o ama quanto no início. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração e dentro da sua alma. E o apóstolo Paulo diz em Coríntios que ninguém conhece o coração do homem senão ele mesmo. Na ótica, no poder da palavra de Deus. Eu quero que você olhe para dentro do seu coração. Deus ama você. Mais do que você pensa, mais do que você mesmo, mais do que você já viu ou conhece. Deus ama você. Eu quero que você olhe para você. E eu quero que você chegue a uma conclusão. Como está a sua conversão? Como está o seu amor por Ele? Como está o seu desejo por Ele? Não permita que Satanás te induza a desculpas, dizendo: mas é por isso, é por aquilo outro. Não faça isso. Não faça isso, não se desculpe. Zaqueu não se desculpou, Zaqueu confessou o seu pecado. Confesse neste momento o que tem te afastado de teu Senhor. Confessa neste momento.